Fala pessoal, tudo beleza? Mais um ChimpaCast depois de alguns dias sem gravar, na correria, mas confesso que tem uma frase que ficou dentro de mim, está vários dias dentro de mim. Eu queria refletir um pouco com ela hoje. Antes, ChimpaCast número 16, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, curta. Seja muito bem-vindo se for a primeira vez aqui. Se você conhece algum amigo, envia para o amigo, envia nos grupos aí, ajuda o canal a divulgar. É de graça, não custa nada. Se você está sendo abençoado, você vai me abençoar também fazendo isso. Você sabe que a gente gosta de elogios, né? Nós gostamos de ser elogiados, de quando as pessoas falam coisas legais sobre a gente. Até não só pelo fato de ser elogiados, mas nós sempre gostamos às vezes de brincar com o outro, de rotular alguém de alguma coisa, né? Falando, aquela pessoa é bonita, a outra pessoa é feia, tal fulano é alto, tal fulano é baixo, ele é muito legal, ele é muito chato. Enfim, a gente está sempre definindo as pessoas, né? Às vezes por o que elas têm, por alguma atitude, seja qual for, a gente sempre está definindo algumas pessoas. E eu estava pensando um pouco sobre como Deus também define algumas pessoas na Bíblia. A gente vê em Jesus, quando ele fala, esse é meu filho amado, né, em quem me comprazo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente vê também Paulo definindo ele mesmo como o pior dos pecadores. E, enfim, várias coisas nesse sentido também tem na palavra de Deus. E eu estava pensando assim, imagine num momento devocional, no seu momento de oração, seja lá qual for, onde você estiver, você está fazendo uma oração e de repente Deus decide aparecer, ou Deus decide enviar um anjo e ele fala assim, eu queria colocar uma frase sua na Bíblia. Que frase você gostaria que eu colocasse? O que você gostaria que eu dissesse sobre você? Só que tem um porém, como Deus é a verdade, a gente não pode mentir. Então não tem como a gente falar, por exemplo, eu queria que Deus colocasse na Bíblia que eu sou muito rico. Se a gente, por exemplo, não é rico, Deus vai falar assim, não tem como. Então nós teríamos que falar alguma coisa para Deus que fosse verdade, para que Ele pudesse colocar na palavra. E que seria, né? Eu fico pensando, se eu tivesse uma oportunidade, se eu tivesse vivido no tempo da igreja primitiva, ou talvez antes, se eu fosse um daqueles grandes homens de Deus, o que seria que Deus teria falado de mim? Será que Deus teria falado para mim, me chamado de fiel ou infiel, de justo ou injusto, enfim, de tolo, de insensato ou de sábio? Muitas coisas, né, Deus poderia dizer, mas o que me chamou a atenção é uma frase que às vezes passa até um pouco despercebida. Eu já li esse texto algumas vezes e nunca parei para pensar nela. Em Atos, no capítulo 11, no versículo 24, a palavra está falando sobre Barnabé. E a palavra fala o seguinte, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Agora, olha essa frase que incrível. Imagine se isso fosse verdade na minha vida e na sua vida. Imagine se Deus olhasse para nós e conseguisse falar isso de nós. Homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, meu Deus, eu queria que o Senhor falasse isso de mim. O que eu posso fazer para que o Senhor fale isso de mim? Como eu posso viver para que o Senhor fale isso de mim? Eu confesso do fundo do meu coração que se eu fosse pensar uma frase para Deus colocar, que Deus fosse colocar a minha na Bíblia, claro que tudo isso não existe, né? A palavra mesmo fala que ninguém é crescente, nenhuma palavra sequer no que está escrito, mas só hipoteticamente, se a gente pudesse voltar naqueles tempos e a gente tivesse essa opção, Deus falasse assim, escolhe uma frase que eu vou colocar. Eu acho que eu nunca teria pensado nisso. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E com isso eu termino, que a minha oração por você e por mim é que nós possamos nos tornarmos homens e mulheres bons, cheios do Espírito Santo e de fé. Que nós possamos buscar essa verdade com toda a nossa força sobre nossas vidas, porque isso eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas outras pessoas. E com certeza isso vai nos, como uma catapulta, lançar para o grande dia, quando nós encontrarmos com o Senhor e Ele falar, filho meu, venha para cá, você
você passou no teste, você vai viver a eternidade comigo. Não, homem mau e infiel, afasta de mim que eu não te conheço. Então, que nós possamos viver isso. Eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que nós possamos gastar todas as nossas forças para que Deus venha falar para nós, não outras pessoas, para que nós possamos ouvir de Deus, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Até mais.